Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Com o seu amigo, Pastor Sandro Diniz. E a palavra de Deus para a sua vida. Nós te agradecemos, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, pelo alimento que o Senhor tem hoje para nós, pela palavra dada pelo teu Espírito, e recebo a sabedoria predestinada, a mente de Cristo, para compreendermos a glória de hoje. E nós queremos, Senhor, compreender a tua sabedoria, para que o Senhor possa falar mais e mais com cada um de nós, mais do que nunca conosco, para que todos nós saiamos daqui felizes e contentes, em um nome do Senhor Jesus. Louve ao seu Deus com suas palmas e receba que você vai sair daqui hoje feliz e contente com a glória de hoje. Graças a Deus. O nome da reunião de hoje tem por título, anote, que o nosso espírito reine sobre a carne. É a palavra que o teu Deus tem hoje para você. Que o nosso espírito reine sobre a carne. Eu recebo o teu espírito reinando sobre essa carne, amém? Você recebe essa palavra? Declare isso para o seu irmão. Eu recebo o teu espírito reinando sobre essa carne, em um nome do Senhor Jesus. Louve ao Senhor. Isso, bem forte, esquenta a mão. E para que esse tema se cumpra em sua vida, vejamos o que o nosso apóstolo Paulo fala na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. E assim diz o Evangelho, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, que é o nosso espírito. Amém? O teu anjo. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Até aqui, daqui a pouco a gente prossegue lendo. Esse ensino aqui do verso 7 é um dos alicerces da graça de Deus. Que somos anjos, seres espirituais, que estamos vivendo por um tempo determinado por Deus, que só Ele sabe, nesse vaso de barro, nesse corpo de carne. E nesse nosso espírito está o Espírito de Deus, para que a excelência seja dele. E isso nos dá força e poder, ao ponto da gente dizer pelo Espírito, tudo posso naquele que me fortalece. Diga, eu recebo essa palavra. Então, nós somos anjos, e como seres espirituais, nós somos muito poderosos. Nós somos pessoas, anjos, que podemos tudo, utilizando a nossa fé. Tudo. Porém, aqui, pela vontade de Deus, nós estamos ainda em um corpo de carne. Pela vontade dele, você está em um vaso de barro. Então, o que acontece às vezes? Tem pessoas que pensam que por ela saber que é um anjo, que por ela conhecer a palavra da graça, ela não está sujeita a problemas.
que ela não está sujeita a fraquezas, afinal eu sou um anjo. Eu conheço a palavra da graça. Então ela começa a pensar que ela não está sujeita às dificuldades. E quando acontece uma fraqueza, a pessoa se deprime. Eu não podia estar com essa fraqueza e começa a ficar triste. E eu digo para você, pode sim. Porque ainda que você seja um anjo, um espírito poderoso, você está ainda em um vaso de barro. Então pode aparecer fraquezas em você. Isso pode acontecer sim, porque você ainda está em um corpo de carne. Esse vaso de barro que é o seu corpo de carne, ele apresenta problemas às vezes. Como qualquer outro vaso de barro. Não é só o seu corpo que enfrenta problemas, que tem fraquezas. Todos que estão aqui, e milhares que estão me ouvindo agora. Todo mundo tem problemas no corpo de carne. Pensamentos feios, fraquezas, falhas, erros, etc, etc, etc. Não é só você não. Então eu percebo que existe um certo dilema na vida de alguns irmãos, de algumas pessoas. Eu estou na graça de Deus, e hoje eu estou triste, carente, desanimado. Mas é lógico, meu amado, você não é daqui, você é do céu paraíso. Por causa desse corpo de carne, às vezes sentimos isso. Essa tristeza, essa carência, desânimo, às vezes. Mas puxa vida, mas pastor Sandro, eu sou conhecedor da graça de Deus, eu não poderia estar triste, deprimido, eu não poderia estar passando por esses problemas. Pode sim, porque você ainda está em um corpo de carne. Entenda uma coisa, você só é forte pelo Espírito, mas segundo a carne você não é. Então você vai sentir coisas sim. Você pode se entristecer às vezes. Isso pode acontecer sim. Fraquezas também. É bem verdade que estamos aqui para reinar em vida. Para ter um andar que agrade a Deus. Mas só que você não é nenhum super-homem, não. Em espírito você é super, você é poderoso. Você está completo, perfeito, pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Mas em carne você não é perfeito. Você não é essa potência. Você não é essa força. Você não é esse super-homem. Você só é super no Espírito. E só através do Espírito eu posso dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Só através do Espírito. Com esse tema de hoje, Deus quer tirar um certo peso de certas pessoas que têm esse dilema. Puxa vida, eu sou um cristão, um abençoado, um anjo. Eu estou na graça de Deus e passando por isso, com essa fraqueza em mim, e com aquilo e com aquilo outro. Isso não poderia estar acontecendo comigo. Vaso de barro quebra, não quebra? Mas dizem lá fora, pastor, que vaso ruim não quebra, mas trinca. Não quebra, mas trinca. Mas trinca. Com esse tema de hoje, Deus quer tirar um certo peso de certas pessoas. E essa mensagem também vem para você compreender o teu irmão. Você olhar para ele e entender que tudo aquilo que está acontecendo é por causa do vaso de barro. Ele só é forte, ele só é poderoso segundo o Espírito, mas segundo a carne ele não é nada. Veja o que Paulo continua dizendo no capítulo que estamos lendo aqui, na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 4. Agora vejamos o verso 8. Em tudo somos atribulados, porém não o quê? Angustiados. Então veja, nós podemos passar por tribulação, mesmo sendo um anjo, um escolhido de Deus, uma pedra viva, um abençoado.
Mesmo você sendo um escolhido de Deus, propriedade exclusiva de Deus, você pode sim passar por tribulação. Aqui nós não vamos mentir para você. O Evangelho diz que pode. Você passa pela tribulação, mas você não fica prostrado. Chega um momento que aquilo passa, que aquela questão se resolve. Porque aqui diz, olha, em tudo somos atribulados, porém não o quê? Angustiados. Ou seja, você passa, aquele momento chega na sua vida, aquela dificuldade, aquela fraqueza, aquele pensamento, aquela luta, ou aquela enfermidade, seja o que for, mas chega um momento que aquilo passa, que aquela questão se resolve. Deus não vai permitir que você fique prostrado. Vai passar, diga, vai passar. Diga, essa questão vai se resolver. Que eu não sei qual é, mas você sabe. Cada um sabe de si. Vai se resolver. É verdade, pastor. Eu estou sendo atribulado pela minha carne, pela minha própria carne e por outras situações. Mas não angustiados. Ou seja, essa questão vai se resolver. É promessa de Deus. Prosseguindo, Paulo diz, o apóstolo da graça, perplexos, porém não o quê? Desanimados. Pode aparecer situações em sua vida que pode lhe deixar triste, perplexo. Mas logo, logo, você se levanta. Se você tem o hábito de conversar com Deus, você se levanta. Porque para você superar algo em sua vida, você tem que querer também, hein? Você tem que ser uma pessoa de comunhão, de oração. E não só aquele irmão em Cristo que pede oração. Pastor, ora por mim. Ó, pastor, pede também a Deus por aquela situação. E você está pedindo também? E você também está orando? Tem pessoas que sempre estão pedindo oração. Mas é necessário que você também ore. Quando alguém pede oração para nós pastores aqui na igreja, por termos o amor de Deus em nosso coração, nós oramos por aquela pessoa que está sofrendo, que está enferma, etc e tal. Mas você também tem que realizar a sua oração. Você também tem que ter o hábito de conversar com Deus, em um nome de Jesus. E aí, irmão, como é que está a situação? Ah, eu fui para a igreja, pedi para o pastor orar lá, está todo mundo orando por mim, e você? Ah, já tem um monte de gente orando por mim. Não é assim que a banda toca, abençoado. Você também tem que fazer a sua parte. Você também tem que ter atitude para sair da lama. Você também tem que ter atitude e encarar essa situação com fé no coração, com perseverança. Eu vou sair dessa cama, eu vou sair dessa enfermidade, em nome de Jesus. Você também tem que orar. Prosseguindo, verso 9. Perseguidos, porém não o quê? Desamparados, abatidos, porém não destruídos. Veja que mesmo sendo um espírito poderoso, você pode se sentir o quê? Abatido. Mesmo sendo um escolhido de Deus, pode acontecer de você acordar de manhãzinha, triste, desanimado, sem vontade de ir para o trabalho, de exercer os seus compromissos, as suas obrigações, etc, etc. Isso pode acontecer. Aquele pensamento triste em você. Você pode sentir as suas forças reduzidas às vezes. Existe um lado em você que tem fraquezas. E esse lado se chama corpo de carne. Vaso de barro. Deus quer que você entenda isso. Para que você não fique nesse dilema. Mas por que, meu Deus? Eu não sou um abençoado? Mas por que isso está acontecendo comigo? Quem está captando a glória de hoje? Amém, que bom. Mas no verso 10, nós temos a promessa de Deus para as nossas vidas. Olha só. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. É por isso que o título da reunião se chama que o nosso espírito reine sobre a carne. Através do Espírito de Deus que está no seu espírito, você tem força
você tem poder para dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Prosseguindo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne o quê? Mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós o quê? A vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também o quê? Falamos. E o que é que você tem que falar? Aquilo que vem antes, a vida de Jesus ativada em você. A vida de Jesus se manifestando no seu corpo, anulando esse pensamento ruim, essa tristeza, essa doença, essa fraqueza, seja lá o que for. Eu recebo a vida de Jesus ativada em meu corpo, anulando isso. Então nós temos a promessa do verso 10 por diante, que o espiritual nos dá a capacidade de reinar sobre esse corpo. Levar o morrer de Jesus não é uma cruz nas costas. Não é você se tornar um pagador de promessas. Quem lê isso aqui ao pé da letra pensa assim: carregar a cruz de Jesus, já sei, tenho que me tornar um pagador de promessas. Não é isso. Quando Cristo morre e ressuscita, aparece o quê? O reino, a palavra da graça, os benefícios do seu sacrifício. Existe uma vitória para você, conquistada por Ele na cruz. Então, é justamente isso que você tem que chamar a existência. Esse é o carregar, é o levar. Digo levar. É você ativar a vida do Cristo ressuscitado. É você procurar levar o sentir de Jesus em você, o amor dele, o perdão dele. Ele não perdoou as pessoas? Então você tem que carregar esse sentir no seu coração. Levar o morrer de Jesus é isso. É você carregar o sentir dele, o amor dele em você. É você preparar pessoas para o evangelho que ele nos dá. Deus está te dando o evangelho dele, preparando você, educando você, para que você faça isso também na vida de outras pessoas. O levar aqui o morrer de Jesus é também a renúncia para as coisas da carne. É você não dar lugar às tentações. Deus está no controle da sua vida. Mas você também tem que exercer controle na sua vida. A sua vida não pode ser um barco à deriva. Um cristão da graça de Deus também tem que assumir o controle da sua vida. Você não pode ser uma pessoa presa à bebida, presa às drogas, maconha, cocaína, prostituição, adultério, não. Há força de Deus em você. Há poder de Deus em você. Você não pode ser um cristão ao ponto de pensar: pastor, mas eu não consigo, eu não posso. Você pode sim, porque há força de Deus em você. É só você ativar. É só você ter o hábito de conversar com Deus, ser um homem de oração, mulher de oração, que você consegue. E eu declaro você liberto dessas coisas da carne, que tem maltratado você, entristecido você e outras pessoas também. Tome a sua atitude e vá em frente. E assuma o controle da sua vida. Não deixe a carne dominar você. Amém? Deus te trouxe aqui, a este plano terreno, te colocou nesse corpo de carne, para você ter uma vida feliz. E eu declaro a tua vida dando certo. Eu recebo a tua vida dando certo. Diga: a minha vida vai dar certo. Em o nome de Jesus. Glória a Deus. Porque do jeito que está, não é o que Deus quer para você. Escravizado a tantas coisas. Quando você tem essa determinação, aí vem a vida de Jesus fluindo através de nós. Essa vida se ativa para a nossa felicidade e para a felicidade de outras pessoas. Se cumpre o que está aqui. A vida de Jesus se manifesta em seu corpo.
Então aquilo que queria te destruir, já não tem força para te destruir. Porque você ativou a vida de Jesus. Isso é um assunto muito sério. Você tem que praticar mais isso. Eu recebo a vida de Jesus ativada em mim. Me curando, me dando sabedoria, domínio próprio, mansidão, paz, felicidade, alegria. Conforme a sua necessidade. Eu ativo a vida de Jesus. Eu estou me fazendo entender? O apóstolo Paulo foi sem dúvida um grande homem de Deus. Um homem corajoso em pregar a palavra da graça de Deus. Em um tempo que não se tinha a Bíblia. Hoje nós temos a Bíblia e é uma luta danada. Imagina sem. Ele foi muito corajoso, muito mesmo. Diz o livro de Gálatas que ele foi separado por Deus antes de nascer para a missão de pregar a graça de Deus. Antes de nascer, ele diz, no capítulo 1 de Gálatas, em casa você medita, Deus me separou antes de eu nascer para pregar o evangelho da graça. Já estava predestinado para anunciar esse evangelho e escrevê-lo em 14 epístolas. Mas só que na vida dele existe o outro lado da moeda, que eu quero que você conheça agora. Abrindo a sua Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 7. A partir desse verso você vai conhecer o outro lado da moeda, na vida do apóstolo Paulo. E assim diz o Evangelho, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 7. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, ao ponto de desesperarmos até da própria vida. Olhe para mim, o apóstolo Paulo passou por um momento dificílimo, que quase ele chega ao ponto de se desesperar. Mas pastor Sandro, mas ele não era o apóstolo da graça, um anjo poderoso, mas ele estava vestido de um corpo de carne como você. E é isso que Deus quer que você entenda hoje. Nós podemos ser conhecedores da graça, anjos poderosos, mas por causa dessa carne vamos passar por coisas. Mas você também vai ser livrado dessas coisas. Porque temos aqui a promessa da consolação. Amém? É isso que você tem que entender. Então nunca pense que por você estar em graça, que as coisas não vão mais acontecer para você. Eu estou em graça, agora eu estou na igreja, vida cristã em Cristo Jesus, nada mais vai me acontecer. Que nunca mais você vai se entristecer, porque você pode passar sim por esse tipo de situação, por esses momentos, mas isso passa. Tristeza passa, tribulação passa, é tudo temporal, passageiro. Agora, o que não pode é você ficar enfurnado nessa tristeza. Puxa vida, eu estou na graça e passando por isso. Será que Deus está comigo mesmo? Será que tem anjos mesmo ministrando em favor da minha vida? Olha a minha situação, pastor, como que eu estou? Será que Deus realmente é comigo, pastor? Será que eu estou na palavra certa, na igreja certa, pastor? Porque eu não poderia ter adoecido, pastor. Eu não poderia estar doente, passando pelo que eu estou passando. Será que essa palavra, a palavra da graça, é a palavra certa para a minha vida? Porque eu também não poderia ter perdido o meu emprego, pastor. Eu não poderia estar passando por essas tribulações, por essas perseguições. Não se espante, porque você ainda está em um corpo de carne. Por isso que passamos pelo que passamos, às vezes. Procure não deixar de lado a voz de Deus nesses momentos, para buscar outras coisas. Sessões espíritas, tarô, carta. A irmã
profetiza, seja lá quem for, não deixe a voz de Deus de lado para buscar essas coisas por causa do seu desespero, achando que você não está na igreja certa, que a palavra da graça não é a palavra para a sua vida, e você sai em busca de outras coisas. Ah, eu vou lá, naquela sessão espírita lá, porque eu preciso saber o que está acontecendo, e se isso vai se resolver, se essa questão vai se resolver, se eu vou ficar curada. Não deixe a voz de Deus de lado, porque essa questão vai se resolver em tua vida. Louve a Ele, vai se resolver. A Bíblia diz em Provérbios 16, 25, que quem busca esses caminhos se dão mal. Sessão espírita, tarô, cartas. Pastor, eu não posso ver uma cigana, que eu logo dou a mão para ela. Você tem que abandonar essas coisas. Lê em casa Provérbios 16, 25. Quem sai atrás dessas coisas se dá mal. Você está buscando adivinhação para a sua vida. Diga, o amanhã pertence a Deus. Bem forte, diga, o amanhã pertence a Deus. Você não tem que estar atrás disso não. Atrás da irmã profetiza. Irmã, profetiza aqui o que vai acontecer. Oh, eu preciso de uma solução. Você não quer uma profecia, você está querendo uma adivinhação. Porque profecia é a palavra de Deus sendo pregada, como está acontecendo agora. Quando você chega para um pastor de uma igreja lá fora e diz, pastor, me dê uma profecia aí, e aí eu vou casar com fulano ou não? Você está querendo uma adivinhação, você não está querendo a palavra. Seu evangélico macumbeiro. Você está querendo uma adivinhação. Isso são características de um evangélico macumbeiro, que ainda não largou a macumba da sua vida. Ou seja, a pessoa saiu da macumba, mas a macumba não saiu da pessoa. Ela sempre quer que alguém esteja adivinhando alguma coisa. Bom, já que eu não posso ir lá no terreiro de Pai Zé, irmã profetiza, quebra o meu galho. Me ajuda aí. Revela. São pessoas querendo adivinhações. Profecia não é isso. E nós temos um tema na livraria que fala sobre isso. Unidade e autoridade espiritual, parte 1. Pois bem, vamos a um outro momento na vida do apóstolo Paulo. Em Gálatas, capítulo 4, verso 13. Vejamos aqui um outro momento difícil na vida do apóstolo Paulo. Mesmo ele sendo um escolhido de Deus, um anjo poderoso, um apóstolo, hein? Quando ele foi pregar aos Gálatas, veja o que ele falou. Capítulo 4, verso 13. E assim diz o Evangelho. Gálatas, capítulo 4, verso 13. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Pastor Sandro, o apóstolo Paulo tinha uma enfermidade física. Como que pode um negócio desse? Ele tinha um vaso de barro. E ele já nos ensinou antes, nas outras evidências, que em tudo somos atribulados. Então pode ser bispo, pode ser apóstolo, pode ser quem for. Tem vaso de barro, tem um corpo de carne, vai passar pelas coisas. Não existe esse que é de ferro. Ah, eu não sinto nada, eu não tenho fraqueza, eu sou o super-homem. E sai voando por aí. Todos nós temos os nossos problemas. Às vezes você liga a televisão e está lá aquele pastor ou aquela pastora. Nossa, que homem santo, que mulher santa. Eu olho para ela, eu olho para ele, pastor, eu não vejo um defeito. Eu não vejo uma coisa assim errada, pastor. Tu não mora com ele, tu não conhece ela, tu não está debaixo do mesmo teto. Tem pessoas que acham que essas pessoas nem no banheiro vão. Há uma pessoa dessa, eu acho que nem no banheiro vai. Se não vai no banheiro, vai explodir o negócio.
Então quem está em um corpo de carne vai se entristecer, vai passar por problemas. É importante que você entenda que junto à tribulação, você vai receber o consolo de Deus. Paulo passou por tudo isso. Eu estou te mostrando o outro lado da moeda na vida dele. Mas ele recebeu o consolo de Deus. Ele chega ao ponto de dizer, entristecidos, mas sempre alegre. Eu passo por perseguição. Eu já fui apedrejado, como diz lá em Atos. Preso várias vezes, açoitado, passei muita fome. Mas sempre alegre. Sempre contente, sempre determinando a vida de Jesus em minha vida. Assim eu declaro você. Então, mesmo tendo uma enfermidade física, o apóstolo Paulo continuou pregando o evangelho, continuou confiando em Deus. E assim eu declaro você. As coisas estão acontecendo, mas não perca a confiança em Deus. Essa questão vai se resolver. Deus te colocou aqui para você ser feliz e você vai tomar posse dessa alegria. Não perca a confiança. Tem problemas que você olha para ele e você não pode fazer nada em você e por fora. Situações na sua vida pessoal, como diz Paulo, tribulações por dentro e por fora. E que você olha e você diz, eu não posso fazer nada, nada. Mas você vai ver Deus fazendo por você. Você vai ver a força dele agindo por você, em nome de Jesus. Porque temos a promessa que a vida de Jesus vai se manifestar em seu corpo. É só você ter o hábito de conversar com Deus, que o viver, que a vida de Jesus se ativa no seu corpo. Amém? Então, na graça de Deus, você pode ter momentos de tristeza, você pode passar por momentos difíceis, momentos de fraquezas. O apóstolo Pedro disse que ele, Jesus, nos salvou, mas não retirando as imundícias da nossa carne. E essa evidência você pode ler em casa. Na sua primeira epístola, capítulo 3, verso 21. Nesses momentos difíceis que a gente passa, por estarmos em um corpo de carne, o que vale é uma coisa: o seu relacionamento com Deus. A sua oração é o que vale nesses momentos. Como você se relaciona com Ele? Pense. Como é a sua vida com Deus? Às vezes você pede muito. Isso tem sido um dilema na vida de muita gente. Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Deus, conversa comigo. E você tem falado com Ele? Como tem sido a sua vida com Deus? Pense. Por exemplo, Ele já falou com você aqui, através do tema de hoje. Nessa reunião. Agora é você que tem que falar com Ele. Se Deus fala comigo através da sua palavra, automaticamente eu já tenho que falar com Ele. Eu tenho que conversar com Ele. Sabe o que Deus quer hoje? É que você converse com Ele. Você talvez tenha ouvido muitas mensagens e falado pouco com Ele. Pastor, eu ouço muita pregação do Senhor. Principalmente essa semana agora, eu ouvi muita mensagem. Muita mesmo. Mas talvez você tenha falado pouco com Ele. Ouve muito, mas fala muito pouco. Ou quase nada. Ou nada fala. E você tem que ter o hábito de conversar com Deus. De ter os seus momentos com Deus. Os seus instantes com o Pai. Eu estou me fazendo entender? Nós somos pessoas, meus amados, que precisamos de Deus. Eu e você dependemos muito dEle. Para estar de pé, para estar vivo, para vencer. Para superar. Para tomar posse. Para prosperar, para ficar curado. Para ter a sabedoria dEle na mente.
Nós dependemos muito dele. E ele quer hoje que você converse com ele. Fale com ele, amém? De repente você está falando, estou reinando em vida, sou mais que vencedor. Ó, tá tudo bem comigo, hein? Beleza, beleza, beleza. Mas por dentro você está com uma vontade danada de chorar. Às vezes. E Deus tem poder de compreender a linguagem das lágrimas. Porque tem coisas que acontecem em nossa vida que nos entristece. Talvez você é essa pessoa que está passando por esse momento. Pastor, tem me acontecido tantas coisas que tem me entristecido. Eu falo que eu estou bem, mas eu estou numa vontade tão grande de chorar. Só chorar, pastor, chorar, chorar. Deus também compreende. Ele também traduz, através das lágrimas, o que você está sentindo por dentro. E eu convido você, nesse momento, a conversar com Deus. Fique de pé, em nome de Jesus. Deus quer ouvir você falar com Ele hoje. Você ouviu Ele falar com você? Agora você vai falar com Ele. Aproveite esse momento. Não tenha vergonha. Converse com Deus, em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Deus, nesse momento, abençoados, eleitos, Ele quer ouvir você falar com Ele. Ele quer que você tenha momentos com Ele. Nós estamos servindo a um Deus que nunca se esquece de nós. Deus nunca vai se esquecer de você. Se porventura você pensou, pastor, acho que Deus se esqueceu de mim. Anule esse pensamento, tire esse pensamento do seu coração. Porque Deus, Ele te ama, você é um escolhido dEle. E nesse momento de oração, fale tudo aquilo que só Deus pode te dar a solução. Conte para Ele aquilo que tem feito você chorar. Porque às vezes, meu Deus, sentimos tristeza, solidão, angústia. Passamos por momentos difíceis, meu Senhor. Às vezes, Senhor, chegamos a chorar. Como o Senhor Jesus chorou também. E receba. Deus, Ele vai te ajudar. Fale para Ele tudo, que só Ele pode te dar a solução. Fale com o seu Pai. Converse com o seu Deus. Só o Senhor para nos dar força. Só o Senhor para cuidar de nós. Fale com Ele, porque Ele compreende você. As coisas que estão lá no fundo do seu coração. Lá no íntimo do seu ser.
Ele te entende e Ele vai te ajudar. Ouve, Senhor, a nossa voz e traz hoje mesmo o Teu consolo para as nossas vidas. Traz, meu Senhor, hoje mesmo, consolo para esse homem, para essa mulher, para essa mãe, para esse pai, para esse filho, para essa pessoa que ora junto comigo nesse momento. Traz consolo, meu Senhor, neste momento. Em o nome do Senhor Jesus. Às vezes, você está cercado por tantas pessoas, mas não pode falar o que você está sentindo. Então, nesse momento, fale para Deus. Já que você não pode falar para as pessoas, fale para Ele. Eu recebo, meu Senhor, todo medo, toda tristeza, insegurança, fraquezas, fora deste coração, desta vida. Declare isso. Eu recebo esse medo fora do meu coração, essa insegurança fora da minha vida, em nome de Jesus. Essa tristeza, essa doença, essa enfermidade em meu corpo, fora da minha vida. Peça ao teu Pai, e Ele vai te responder. Receba que grandes alegrias vêm por aí pela frente para você. O alívio que você precisa, a paz, a alegria, você vai tomar posse. Que todos, meu Senhor, saiam daqui hoje aliviados, tranquilos e confiantes na Tua palavra. Diga que você confia nele. Diga: Senhor, eu te amo. O Senhor cuida das suas ovelhas e o Senhor está cuidando de mim. Eu já te agradeço, Senhor. Eu sou essa ovelha que o Senhor está cuidando. E eu falo nesse momento, Senhor, de todo o meu coração, eu te amo. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. Tu és o meu Deus, o meu Senhor. Isso, fale com o seu Deus.
Ele quer que você converse com Ele, que você o adore. Você não está sozinho nessa vida. Cada lágrima sua nesse momento está sendo compreendida por Deus. E você vai sair daqui com o consolo dele em seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, pelo teu cuidado, pela palavra que a gente recebeu hoje. Pelo serviço de anjos que cremos que está acontecendo ao nosso favor. Pela paz que estamos sentindo nesse momento, pelo consolo, pela alegria dada pelo Teu Espírito em nossas vidas, Senhor. E só o Senhor para entender o que sentimos no fundo do nosso coração. E esteja certo que você está sendo compreendido por Deus, fortalecido. Você está sendo curado nesse momento. Você está sendo prosperado nesse momento. Você está recebendo forças para vencer aquilo que você achava que não tinha forças para vencer. Porque pelo Espírito, tudo podemos naquele que nos fortalece. Podemos todas as coisas. E eu recebo você tomando posse das suas vitórias. Uma semana de muitas alegrias. Uma semana de muitos livramentos. De serviço angelical em teus caminhos. Deus é contigo. Você é um escolhido dele, um amado, um predestinado. E mais que vencedor. Diga, eu recebo essa palavra. Louve ao seu Deus com suas palmas, bem forte. Você é um amado do Senhor, amém? Amém. Saia daqui hoje com essa certeza. Deus ouviu a minha oração. Eu não estou sozinho nessa vida. Existe um Deus que é comigo e o seu exército de anjos também. Bom dia a todos e até a próxima reunião em nome de Jesus. Graças a Deus. Somos uma igreja feliz, amém? Até a próxima reunião, até quarta, até domingo. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha conhecer a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz.
você deseja se comunicar com o pastor Sandro Diniz, anote este e-mail: pastorsandrodiniz@igrejavidacristã.com.br. Vou repetir: pastorsandrodiniz@igrejavidacristã.com.br. Ou então visite a nossa página pela internet, pelo www.igrejavidacristã.com.br. A Igreja das Verdades que Libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz. Anote este e-mail: sandro.diniz@itelefonica.com.br. Mande sua mensagem: sandro.diniz@itelefonica.com.br.